Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula vamos abordar sobre derivadas na propriedade dos produtos, ou seja, derivada quando nós temos duas variáveis a multiplicar. Também de ressaltar que as derivadas, por mais que apresentam propriedades diferentes, não há diferença nas derivadas, ou seja, sempre é abaixar o expoente e diminuir uma casa, abaixar o expoente e diminuir uma casa. Então, o que resta saber é saber aplicar cada propriedade. Por exemplo, nós vimos na aula 1 a definição das derivadas e na aula 2 expliquei sobre a derivada da divisão. Ou na derivada da divisão, vimos que mantínhamos primeiro, ou seja, derivamos primeiro o numerador e multiplicávamos pelo denominador menos a derivada do denominador vezes o numerador divide por derivada ou seja, o denominador ao quadrado. Então, nessa derivada nós vamos aprender a derivada do produto. Sendo assim, seja dado uma função f de x que é igual a h de x vezes o h de x. A ideia é, para se derivar, nós sabemos que esta linha tracejada por cima. Então, ficamos com f' de x, que será igual. Deriva-se primeiro esta parte, o h de x, derivada, mantém-se o h de x, mais a derivada do h de x vezes o h de x. Não, esta aqui é a definição ou é a propriedade da derivada dos produtos. No exemplo simples, podemos ter, seja dado f de x, que é igual a 2x vezes ln de x, um exemplo. Então, daqui também vou aproveitar e explicar a constante da derivada do ln de x. E também, antes de explicar, vamos lá ver uma coisa. Se nós formos a ver, temos uma derivada de ou seja, temos uma função f de x que é igual a 2x vezes ln de x. Nesta parte, nós temos o x e nessa parte temos o x. É por razão que nós temos a derivada do produto, porque nós temos esta variável x que nós não podemos juntar. É diferente, por exemplo, quando derem uma função f de x que é igual a x ao quadrado vezes o 2x. Aqui não tem como usar a propriedade de produto, porque nós podemos multiplicar o x ao quadrado vezes o x, que podemos ter o 2x ao cubo. Mas aqui, esta variável não pode ser juntado com esta variável, por exemplo, que nós temos uma derivada do produto. Então, sendo assim, antes de explicar, teremos que ver as propriedades básicas trigonométricas. Vou explicar a propriedade do ln de x para o seno também e para o cosseno. Então, essas propriedades é como se fossem constantes que vocês devem fixar na mente. Então, seja dado uma função f de x que é igual a ln de x. Aqui eu não comecei a resolver esse exercício, apenas estou para dar a propriedade das derivadas do ln de x, cosseno e seno. Se nós temos o f de x igual a ln de x, a sua derivada de f de x é igual a 1 sobre x vezes o x derivada. Ou seja, se aparecer uma função, ou seja, a propriedade desta, f de x, que é igual a ln de a. Não, aqui também a função é a. Então, o f derivada desta função é igual a 1 sobre a vezes a derivada. Então, fixarem esta propriedade na mente para a derivada de ln de x. E quando aparecer uma função f de x igual a seno de x, a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Então, também deve fixar como uma constante. E também temos o f de x, que é igual a cosseno de x. Então, a derivada do cosseno de x é igual a menos o seno de x.
Então, essas aqui são derivadas constantes que eu vou dar como bônus, no sentido do que vocês conseguirem fixar estas aqui na mente, porque essas aqui, também por mais que sejam propriedades das derivadas, mas fica mais fácil você saber que, olha, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. E quando dá uma função de logaritmo natural, ou ln de a, fica 1 sobre a vezes a derivada. Então, sendo assim, já podemos tentar resolver o nosso exemplo. Então, puxando o exemplo, o f de x, que é igual a 2x vezes ln de x, ficamos com f de x será igual. Primeiro, 2x é que vamos derivar de acordo com nossa propriedade. Derivamos primeiro o g de x vezes a multiplicação de ln de x, que é o nosso h de x, mais a derivada do h de x, que é ln de x, vezes o 2x. Daí fica muito mais fácil. F' de x será igual. Lembro bem que na aula 1 eu tinha que explicar que a derivada de x é como se fosse constante. Ou seja, a derivada de x sempre é um 1. Então, daqui ficamos com 2 vezes ln de x mais a derivada de ln, usando esta propriedade, fica 1 sobre, no lugar de a, temos o x, substituímos por x, vezes x derivada, vezes o 2x. E daí ficamos com f derivada de x será igual a 2 ln de x mais derivada de x é 1, porque não é uma constante, mas uma vez que apresenta o expoente 1, com aquela dica que eu dei, sempre quando for derivada de x é 1. Então aqui ficamos com 1, ou seja, derivada de x ficamos com 1. E daí ficamos com 1 vezes 2, vai dar 2x sobre o x. E daí podemos simplificar essas variáveis. Ficamos com f derivada de x será igual a 2 ln de x mais 2. Para homogeneizar, podemos colocar em evidência o 2 e o 2. Daí ficamos com 2 ln de x, abre parênteses, mais 1, fecha parênteses. Por quê? Porque 2 vezes ln vai dar 2 ln de x. E 2 vezes 1 vai dar 2. Então, essa aqui seria a resolução quando dão a derivada do produto, ou seja, quando pedem a derivada do produto. Podemos ver um exemplo 2 também, usando as propriedades trigonométricas, onde podemos ter uma função f de x será igual a seno de x vezes o cosseno de x. Se nós formos a ver também que é impossível juntar essas duas variáveis, então se é impossível juntar duas variáveis, significa o quê? Que temos a derivada do produto. Então ficamos com f derivada de x será igual. Lembram? Primeiro derivamos isto, mantemos isto, mas a derivada disso mantém isto. Então ficamos com seno de x derivada vezes o cosseno de x mais o cosseno de x derivada vezes o seno de x. Daí ficamos com f derivada de x será igual. Derivada do seno, vimos que nas propriedades temos que derivada de seno é cosseno e derivada de cosseno é o menos seno. Então daqui ficamos com o cosseno de x vezes cosseno de x, mais derivada de cosseno é menos seno de x vezes o seno de x. Então f derivada de x será igual a cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de x, ou seja, mais e menos ficamos aqui com menos. Menos seno vezes seno, ficamos com seno de x ao quadrado. Desculpa pelo meu menos, parece um pouco grosso, mas a ideia é isso. Significa de que mais e menos fica menos. Então daqui nós temos nossa derivada do produto. Agora, também posso dar a dianteira a explicar a derivada de uma função
em que apresenta uma raiz quadrada, ou seja, a derivada da raiz. Então, seja dado uma função, ou seja, derivada da raiz é uma função f de x, ou f de a, que aparece em função de raiz do que de a. Então, também preste bem atenção nesta propriedade, porque é uma propriedade muito importante, também em que eu vejo em muitos exames e tem aparecido muito. Quando pedem a derivada da raiz, a ideia é, meus amigos, primeiro teremos que converter esta raiz em forma do expoente, né? Uma vez que ainda estamos a aprender. Então, temos que converter a raiz em forma de expoente. Para converter a raiz em forma de expoente, lembram da propriedade de quando temos o a elevado a b, que é igual a c, que o b, quando passa para cá, fica como raiz. Então, ficamos com a é igual a raiz quadrada de b raiz de c. Que também na conversão disto, a ideia que eu sempre uso é, notem bem, se eu tenho a que é igual a raiz de c b, significa que eu sempre uso a ideia do sol, né? Aqui no c, uma vez que eu não tenho significa de que tenho expoente 1. Entre o b e o 1, o que está a queimar? Claramente que olhando para o sol, o que queima é b. Então significa o que? Que o b tem que ir para a sombra e o 1 tem que passar para o sol a queimar. Daí que fica igual a c elevado a 1 sobre o b. Então, colocando o sol, novamente, o que queima agora é o 1 e o b é que está na sombra. Significa o quê? Que eu posso sair daqui, voltar para esta expressão, assim como posso sair dessa expressão e estar nessa expressão. Então, a ideia será usada quando nós temos raiz. Então, aqui temos uma função f de x, ou seja, f de a é igual a raiz de a. Mesma ideia. Temos aqui o sol. Quando é raiz, significa que temos uma raiz quadrada, né? Então, o significado do expoente aqui é 1. A ideia é o 2 é que está a queimar e o a que está na sombra. Então, ficamos com f de a será igual a elevado a 1 sobre 2. Olhando para o sol, o 1 está a queimar e o 2 é que está na sombra. Daí é que quando você converte, pode aplicar a propriedade da derivada. Então, ficamos com f derivada de a será igual. A ideia também sempre abaixar o expoente e diminuir uma casa. Significa que fica com 1 sobre 2 de a, 1 sobre 2 menos 1, de acordo com a regra da derivada. E daí, posso calcular MC aqui de 2 e de 1. Então, f derivada de a será igual a 1 sobre 2 a 1 vezes 1, ficamos com 1. 1 vezes 2, ficamos com sobre 2. E aqui, MMC 2 vezes 1, ficamos com 2 sobre... Aqui, uma vez que estamos a calcular MC, nós temos 1 sobre 2 menos 1. Significa que aqui no meu denominador eu tenho um 1 invisível. Então, por isso que eu vou dizer tipo 2 vezes esse 1 invisível fica sobre 2. A ideia de MMC é para conseguir ter o denominador igual, ou seja, o denominador igual para nós conseguirmos colocar evidência. E daí ficamos com f derivada de a será igual a 1 sobre 2 de a 1 menos 2 sobre o 2 porque apresenta o mesmo denominador. Daí podemos continuar com nossa derivada. Ficamos com 1 sobre 2 a 1 menos 2, ficamos com menos 1 sobre 2. Por quê? Comparamos primeiro o número maior, que é 2. O 2 tem sinal negativo, por isso nós colocamos sinal negativo. E daí ficamos com 2 menos 1, vai dar 1. Então, caso não tenham percebido, espero que coloquem nos comentários para eu conseguir sanar também a dúvida
de como é que vocês podem resolver este tipo de exercício sem ter a máquina. Então, será igual a 1 sobre 2 vezes o expoente é menos 2, nem A. Significa o quê? Se eu tenho, por exemplo, o 1 sobre A, o expoente é 1. Isto aqui, quando passa para o numerador, fica igual a A elevado a menos 1. Mesma coisa. Aqui eu tenho expoente negativo, que isso aqui está no numerador. Então, quando passa para o denominador, esta parte aqui muda de sinal, fica positivo. A visão que ficamos com 1 sobre A elevado a 1 sobre 2. Daí ficamos com f derivada de x será igual a 1 sobre 2 a 1 sobre 2. Lembro dessa propriedade. Que eu posso sair daqui para aqui, eu posso voltar. Significa o quê? Que ao colocar o sol aqui, o 1 é que está a queimar e o 2 está na sombra. Então, agora o 2 é que tem que queimar e o 1 vai para a sombra. Tipo, ficamos com raiz de A elevado a 1. Aqui ficamos com 2. Homogeneizando, já sabemos que quando é raiz, significa que aqui já vem 2. Então, aí daí ficamos com igual a 1 sobre 2 raiz de A. Então, esta aqui é a propriedade da derivada quando nós temos raiz. Na próxima aula, que é a aula 3, será a resolução dos exames, ou seja, eu vou tentar resolver alguns exercícios dos exames anteriores, usando a propriedade de raiz de A e usando a propriedade da derivada da multiplicação. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça também de tentar explicar aos colegas, não se esqueça também de se inscrever no canal, é só escrever Eduardo Boaventura Ambó no YouTube e daí vão aparecer todos os vídeos desde a primeira aula até então. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.